Bem-vindos ao Floripa News, o podcast que traz as histórias por trás dos números e os debates que moldam o nosso futuro. Eu sou Lucas Mendes e hoje temos um tema que está tirando o sono de muita gente: a guerra de tarifas. Aquela briga comercial entre gigantes como Estados Unidos, China, Europa e que está respingando forte aqui no Brasil. Para explicar tudo isso com clareza e mostrar como isso mexe com a sua vida, convidamos um peso pesado. Jonas Barcelos, economista, mestre em direito financeiro, professor universitário e consultor de empresas que já rodou o mundo estudando comércio global. Jonas, seja muito bem-vindo ao Floripa News. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui. E olha, esse é um daqueles assuntos que parecem distantes, lá em Washington ou Pequim, mas que batem direto no nosso bolso, na nossa mesa, na nossa vida. Exatamente, Jonas. E é isso que a gente quer entender hoje. Como essa guerra de tarifas que está nos jornais, nas redes sociais, afeta o pão com manteiga do brasileiro, o cafezinho, o emprego. Então, bora começar do começo. O que está acontecendo no mundo com essas tarifas? Pinta o cenário pra gente. Beleza, Lucas. Deixa eu te levar para esse tabuleiro global. A guerra de tarifas é, basicamente, quando países começam a cobrar impostos extras, as tais tarifas, sobre produtos que vêm de outros lugares. É como se fosse uma barreira. Quer vender seu carro, seu celular, seu trigo aqui, então paga mais. Quem está liderando essa briga agora são os Estados Unidos, com o governo Trump anunciando tarifas de 10% a 25% para quase todo mundo: Brasil, México, Canadá, Europa, e até 100% para produtos chineses. A China, claro, não está quieta. Já retaliou com tarifas próprias, mirando coisas como soja americana, tecnologia, carros elétricos. A Europa também entrou na dança, taxando uísque, jeans, até motos dos Ipaiwa. E o Brasil? A gente levou um golpe com tarifa de 10% dos euanas sobre nosso aço, carne, café. E agora está tentando se equilibrar nesse ringue. Por que isso está acontecendo? Tem dois lados. Primeiro é econômico. Países como os EUA querem proteger suas indústrias locais, trazer fábricas de volta, gerar empregos internos. Segundo é político. Tarifas são uma arma para mostrar força, para dizer nós mandamos. Só que, Lucas, o problema é que ninguém ganha de verdade numa guerra assim. É como jogar uma pedra num lago. A onda começa em um canto, mas bagunça tudo. Nossa, Jonas, já dá para sentir o peso disso. Mas deixa eu te perguntar, por que o Brasil está sendo tão afetado? A gente não é só um espectador nessa briga, né? Não, Lucas, a gente está bem no meio do tiroteio. O Brasil é uma economia aberta, dependente de exportações. A gente vende muito para o mundo: soja, carne, café, minério de ferro, aço. Quando os Isireluá, que são nosso segundo maior parceiro comercial, jogam uma tarifa de 10% em cima disso, o que acontece? Nossos produtos ficam mais caros lá fora. Imagina uma churrascaria em Nova York que adora a picanha brasileira. Com a tarifa, essa carne fica 10% mais cara para eles. O que eles fazem? Ou aumentam o preço do prato e o cliente reclama, ou procuram carne de outro país, como a Austrália. Resultado? O Brasil vende menos, as empresas faturam menos e isso respinga nos empregos aqui. Mas não para por aí. A China, nosso maior comprador, está retaliando contra o CMIL e comprando mais soja nossa, certo? Parece bom, mas tem um porém. Se a China entra em crise por causa dessa guerra e a Bolsa de Xangai já está tremendo, ela pode comprar menos. Aí, o produtor de Mato Grosso, que plantou soja contando com esse dinheiro, fica na mão. É um efeito dominó. Caramba, Jonas, isso é tipo uma teia, né? Tudo conectado. Agora me diz, quais são as consequências mais graves disso tudo, para o Brasil e para o mundo? Porque eu sei que nosso público está pensando, tá, mas como isso muda a minha vida? Ótima pergunta, Lucas. E agora a gente vai para o coração da questão, como isso mexe com o dia a dia.
Vou te dar um panorama global e depois trago para o Brasil, com exemplos bem práticos, para ninguém soltar o fone até o final. No mundo, a guerra de tarifas está criando uma tempestade econômica. Primeiro, ela quebra as cadeias globais de produção. Sabe aquele celular que você usa? Ele tem peças da China, software dos Inuase Keiwa, é montado no Vietnã e o minério da bateria pode ser brasileiro. Com tarifas, cada pedacinho desse processo fica mais caro. As empresas repassam isso para o preço final e o consumidor, você, eu, todo mundo, paga mais. Um estudo do Fundo Monetário Internacional já apontou que, se essa briga continuar, o PIB global pode encolher 1,5% até 2030. Parece pouco? Não é. São trilhões de dólares, o equivalente a apagar a economia de países inteiros, como Austrália ou México. Segundo, vem a inflação. Quando produtos importados ficam mais caros, tudo sobe. Comida, gasolina, roupas. Na Europa, por exemplo, as tarifas americanas sobre vinho francês e queijo italiano já fizeram o preço de uma garrafa de Bordeaux subir 20% em Londres. Imagina o impacto num restaurante que depende disso para atrair clientes. E terceiro, o desemprego. Indústrias que exportam menos demitem. No ZEMAI, a tarifa sobre aço brasileiro e chinês pode salvar uns empregos locais, mas no Brasil e na China, siderúrgicas já estão cortando turnos. Agora, vamos para o Brasil, e aqui eu quero ser bem prático para mostrar como isso entra na sua casa. Primeira consequência grave: o custo de vida vai subir e rápido. Vou te contar uma história. Conheço a Dona Maria, dona de um mercadinho em Florianópolis. Ela vende café, arroz, feijão, óleo de soja. O café brasileiro, que está com tarifa no ZEUA, vai vender menos lá fora. As empresas de café, tipo a Melita ou a Três Corações, vão tentar compensar isso vendendo mais aqui dentro, mas com margens menores. O que elas fazem? Aumentam o preço. Dona Maria já me disse que o pacote de café, que era 12, está indo para 15 reais. O cliente reclama, compra menos e o mercadinho dela sente o baque. Outro exemplo, o celular. O Brasil importa muitos componentes eletrônicos da China, com as tarifas chinesas retaliando os Zigbee e os Zigbee taxando a China. As fábricas de lá estão subindo os preços. Um iPhone ou Samsung, que já não é barato, pode ficar 15% mais caro. Aí, Lucas, pensa no estudante que está juntando dinheiro para comprar um celular para estudar online. Ele vai ter que esperar mais ou comprar um modelo pior. Isso é real, isso é agora. Segunda consequência, empregos. O Brasil exporta muito para a China e para os Ibrecewa. Carne, soja, aço. Se esses mercados compram menos, as indústrias cortam. Na cidade de Açailândia, no Maranhão, uma siderúrgica que exportava aço para os Inuteu já demitiu 200 trabalhadores por causa da tarifa. Esses 200 pais e mães de família estão sem renda, gastando menos no comércio local, que também sofre. É uma bola de neve. Terceiro, o real desvaloriza. Com menos dólares entrando por exportações, nossa moeda perde força. Sabe o que isso significa? Importar gasolina, trigo para pão, remédios, tudo fica mais caro. O pão francês da padaria da esquina, que depende de trigo argentino, já subiu 10% em algumas cidades. E a gasolina? Com o real fraco e o petróleo instável, por causa dessa confusão global, o tanque que você enchia com R$200 agora está custando 240. Isso mexe com o Uber, com o entregador de aplicativo, com quem depende do carro para trabalhar. E tem mais, Lucas. O risco de desigualdade. Quem sofre mais são os mais pobres. Uma dona de casa que ganha um salário mínimo não tem como absorver o aumento do arroz, do feijão, do gás. Ela corta o básico, às vezes até a proteína. E isso afeta a saúde, a nutrição dos filhos. Enquanto isso, quem tem mais grana consegue se adaptar
importar produtos de fora, investir em dólar. A guerra de tarifas, no fundo, amplia o abismo social. Nossa, Jonas, você está desenhando um quadro que é quase um filme de suspense econômico. Esses exemplos, a Dona Maria, o estudante, os trabalhadores de Açailândia, deixam tudo tão próximo. Mas me diz, tem alguma coisa que o Brasil pode fazer para escapar dessa? Ou a gente está só levando porrada? Boa, Lucas, porque é importante não só apontar o problema, mas falar de saídas. O Brasil está numa posição delicada, mas não é um saco de pancadas. A gente tem cartas para jogar, mas precisa de estratégia. Vou te dar 3 caminhos que estão sendo discutidos por economistas e que podem ajudar. Primeiro, diversificar mercados. O Brasil depende muito de China e Equipium, mas tem outros players com fome de produtos nossos. Por exemplo, a Índia está crescendo rápido e adora nossa carne, nosso açúcar. O Sudeste Asiático também. Se a gente negociar acordos comerciais com esses países, dá para compensar parte das perdas. Um caso prático, o Vietnã aumentou em 30% a compra de café brasileiro nos últimos 2 anos. É por aí. Segundo, investir em tecnologia e produtividade. Nossas indústrias precisam ser mais competitivas. Sabe a Embraer? Ela está conseguindo driblar um pouco a crise porque seus aviões são de ponta e os compradores, mesmo com tarifas, não encontram igual tão fácil. Se a gente apoiar setores como agritech, com fazendas usando drones e inteligência artificial, ou a indústria 4.0, com fábricas automatizadas, a gente consegue vender produtos que o mundo quer, mesmo pagando tarifa. Terceiro, e aqui entra meu lado de mestre em direito financeiro, é reforçar nossa diplomacia comercial. O Brasil precisa sentar na mesa da OMC e brigar contra tarifas injustas. Quando os ICIA taxaram nosso aço em 2018, a gente levou o caso para a OMC e ganhou. Não é rápido, mas funciona. Além disso, acordos regionais como o Mercosul podem ser uma fortaleza. Imagina se a gente faz um acordo com a Europa para vender mais carne e café, enquanto eles compram menos dos EUA? É um cheque-mate diplomático. Mas, Lucas, vou ser honesto, nada disso é mágica. Mesmo com essas ações, o brasileiro vai sentir o impacto no curto prazo. O arroz vai continuar caro por um tempo, o emprego vai demorar para voltar. O que a gente precisa é de governo, empresas e sociedade na mesma página, porque essa guerra de tarifas não vai acabar amanhã. Jonas, você está entregando ouro aqui. Esses caminhos dão uma luz, mas também mostram que a coisa é complexa. Antes de te liberar, quero uma última provocação para o nosso público continuar pensando. Se você pudesse mandar um recado direto para o brasileiro que está ouvindo agora, preocupado com o preço do mercado, com o emprego, o que você diria? Olha, Lucas, eu diria o seguinte: brasileiro, você é mais forte do que imagina. Essa guerra de tarifas está mexendo com o mundo, mas a gente já passou por crises antes. Inflação galopante, planos econômicos malucos e sempre achou um jeito. No dia a dia, preste atenção no que você consome. Valorize o produto local, o café da sua região, a carne do açougue do bairro, porque isso gira a economia. E cobre dos políticos. Pergunte o que estão fazendo para proteger nosso emprego, nossa comida. Fique de olho, porque informação é poder. E, acima de tudo, não desista. A gente vai atravessar essa como sempre atravessou. Que recado, Jonas. Tô arrepiado aqui. Você trouxe clareza, exemplos que todo mundo entende e ainda deixou a gente com esperança, mas com os pés no chão. Muito obrigado por dividir seu conhecimento com a gente no Floripa News. Eu que agradeço, Lucas. Foi um papo incrível e espero que tenha ajudado a descomplicar esse monstro chamado Guerra de Tarifas. Galera, se vocês gostaram desse mergulho, não esqueçam de compartilhar o episódio com aquele amigo que está tentando entender por que o mercado está tão caro. Sigam o Floripa News nas redes, deixem seu comentário e bora continuar esse papo. Até a próxima!